O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, 15 de março de 2023, estamos reunidos no Templo Espírita Paz José Cambinda, da cidade de Barra do Piraí, Rio de Janeiro, onde nos encontramos todas as quartas-feiras para o nosso estudo doutrinário e nossa reflexão. Que possamos iniciar nossa prece pedindo a Deus que sejamos envolvidos com seu amor fraterno, que os ensinamentos aqui oferecidos sejam recebidos com amor e gratidão por todos nós, que sejamos semeadores do bem em todos os momentos do nosso caminho, que Deus nos ilumine e nos ampare. Leitura da página Mensagem de Reflexão de Chico Xavier, Pensador. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Esta noite estará conosco nosso irmão Guilherme Furusawa, filiado ao Centro Espírita Pai Congo de Cambinda, da cidade de Paracambi. Irá nos falar sobre o tema O Sono e os Sonhos. Que ele seja envolvido com a energia de amor e gratidão da Casa de Pai José. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, todos os nossos irmãos da cidade de Barra do Piraí, a todos os nossos irmãos do Centro Espírita Pai José Cambinda. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro, mais essa oportunidade de estarmos reunidos no entorno da mensagem espírita, da mensagem dos evangelhos, da mensagem de Jesus. Pedimos ao bom amigo que possa nos inspirar, nos auxiliar nesses instantes. Tem uma fala de Jesus nos evangelhos, em que estaria ele reunido com seu colégio apostólico, com seus discípulos, quando ele teria dito algo mais ou menos assim: já não vos chamo servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, porque tenho revelado para vós tudo o que tenho da parte com o Pai. E é exatamente embalado nessa frase de Jesus, que nós rogamos ao nosso amigo maior, que possa estar conosco nesses momentos, clareando os nossos pensamentos, guiando os nossos passos, abençoando os nossos lares. Jesus, que é a luz do mundo, é também nosso amigo incondicional para todos os momentos, principalmente aqueles momentos mais difíceis, que Ele possa estar conosco, nos inspirando, abençoando os nossos corações, às vezes repleto de mágoas, que Jesus possa nos trazer o alívio do qual nós necessitamos. E assim, inspirados pela sua presença, eu gostaria de iniciar o nosso estudo lembrando de uma frase atribuída ao médium Francisco Cândido Xavier, das dezenas de frases com imensa sabedoria que ele deixou para todos nós. Tem uma que eu acho que vai exatamente nos auxiliar nesse momento para introduzir o estudo dessa noite. O Chico dizia que nós não somos seres materiais, tendo alguma experiência espiritual. Somos todos nós seres espirituais, tendo uma pequena experiência material. Essa frase ela é de suma importância exatamente porque nós tendemos a nos perder nesses conceitos. Quando nós mergulhamos na carne, no fenômeno da reencarnação, com esses mecanismos perfeitos onde nós recebemos tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento,
nós tendemos a esquecer exatamente quem nós somos, a nossa essência. Somos todos nós, sem exceção, seres espirituais, que pré-existíamos antes dessa vida e continuaremos a existir após essa vida, após ela, porque nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais, de forma que eu não sou o Guilherme. Eu estou o Guilherme, mas somos todos nós seres imortais, seres cósmicos, espirituais, que mergulhamos na indumentária carnal, exatamente para que nós encontremos aqui tudo aquilo que irá nos auxiliar, para que nós possamos nos aperfeiçoar moralmente, vencendo as nossas más inclinações, os nossos vícios. Somos todos, sem exceção, seres espirituais, e digo mais, somos seres cósmicos. Jesus nos recebeu a todos nesse educandário que ele administra. Jesus é para todos nós a luz do mundo. E é exatamente inspirado nessa frase que o Chico nos deixa, essa frase que nos serve de roteiro, de guia, para que nós não nos percamos nos valores. Se somos seres espirituais, que saibamos valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor para a nossa essência. Nós, quando mergulhamos na reencarnação, nós tendemos a nos perder um pouco quem nós somos e acabamos atribuindo valor àquilo que não possui verdadeiramente o verdadeiro valor para todos nós. Nós nos perdemos exatamente com os mecanismos que nos facultam o esquecimento do passado, para que nova reencarnação seja sempre uma nova oportunidade, um novo recomeço, com reencontros. Nós tendemos a esquecer do nosso passado, ou esquecer de onde nós viemos, ou quem nós verdadeiramente somos. Os espíritos terão dito a Kardec, numa sequência de perguntas que vão do número 200 ao número 212, são 13 perguntas, os espíritos teriam dito a Allan Kardec que todos nós, embora estejamos mergulhados na carne, no fenômeno da reencarnação, existe um momento para que nós não nos esqueçamos das nossas origens, para que nós não nos desvinculemos das nossas origens. Existe um momento em que todos nós retornamos ao mundo espiritual, mesmo estando encarnados. É o fenômeno biológico do sono, o momento em que o nosso espírito repousa para descansarmos, uma necessidade biológica, uma necessidade fisiológica de todos nós, para o nosso refazimento físico. O nosso espírito se desdobra, o nosso espírito permanece lúcido, permanece acordado, o nosso espírito retorna às relações com a vida espiritual, parcialmente, naturalmente, porque no momento em que nós dormimos, os espíritos vão dizer a Kardec que nós desdobramos-nos, que nós nos libertamos parcialmente no momento do sono e o nosso espírito retorna à pátria espiritual. O nosso corpo repousa, mas o nosso espírito não tem essa mesma necessidade. Embora permaneçamos vinculados ao nosso corpo físico, através de fios que fazem com que nós permaneçamos conectados, encarnados, nós temos a vivência no mundo espiritual. Cada um de nós vamos no encontro dos nossos interesses, aquilo com que nós verdadeiramente nos afinizamos. E quando eu digo verdadeiramente nos afinizamos, isso se dá porque quando nós estamos encarnados, existe um verniz social que todos nós utilizamos, existem máscaras que todos nós vestimos, e nós não fazemos exatamente aquilo que nós gostaríamos, exatamente porque vivendo em sociedade, nós temos determinadas limitações. Entretanto, no momento em que o nosso espírito se desprende do corpo físico, nós vamos atrás daquilo que verdadeiramente nos afinizamos. As energias coadunam e todos nós, no momento em que o nosso corpo repousa, nós vamos atrás daquilo que verdadeiramente nos faz feliz na maioria das vezes. É o fenômeno que os espíritos disseram a Allan Kardec, que é o desdobramento do sono. Está lá nas questões 200, 201, 202, até as questões de número 212 do Livro dos Espíritos. Todos nós, sem exceção, passamos no mínimo 1/3 de nossas vidas no mundo espiritual, mesmo estando ainda encarnados. Uma pessoa que chega aos seus 60 anos, ela passou pelo menos 20
no mundo espiritual, mesmo estando ela encarnada. Curiosamente, quando nós nos debruçamos sobre essa realidade do sono e dos sonhos, nós vamos encontrar ao longo da história inúmeras referências, principalmente naquelas primeiras civilizações, babilônios, sumérios, egípcios. Todos eles fazem referência ao sono como um momento em que nós nos relacionamos com o mundo espiritual ou com a imortalidade da alma. Mas quando nós pegamos uma cultura mais próxima da nossa, quando nós pegamos uma cultura mais próxima de nós ocidentais, a cultura hebraica, por exemplo, quando nós observamos as páginas do Antigo Testamento, nós encontramos também lá a função do sono, no sentido do despertar do espírito, mas também dos sonhos. Nós encontramos no livro Gênesis um personagem chamado Jacó, que ele havia dormido nos desertos, ele havia dormido, pernoitado num deserto, e nesse momento ele tem um sonho em que ele se deparava com uma escada que era utilizada pelos anjos, inclusive pelo próprio Deus, por Jeová. Essa escada ela era utilizada para que os anjos pudessem vir à terra. Essa escada que ficou apelidada como escada de Jacó, ela é uma revelação que vem para Jacó exatamente através de um sonho. Nós, espíritas, temos uma tendência a interpretar essa escada como uma figura, como uma imagem, que nos fala da mediunidade. A mediunidade é exatamente essa ferramenta que faz com que nós, estando encarnados, possamos de alguma forma ter informações e relações com o mundo espiritual. Quando nós pegamos o profeta Daniel, por exemplo, Daniel ele vai ter muitas das suas revelações, profecias, através dos sonhos. Um outro personagem também que se vale da interpretação dos sonhos se chamava José do Egito. José do Egito, então, embora fosse ele hebreu, ele acaba se tornando governador do espírito, exatamente porque o faraó do Egito se afeiçoa a ele pela sua postura, mas principalmente pela capacidade que ele apresentava de interpretar os sonhos do faraó. Então, exatamente pela sua capacidade, inspirada naturalmente, de interpretar os sonhos que o faraó tinha, o faraó acaba se afeiçoando a ele de tal forma que o nomeia como governador do Egito. Após uma vida desditosa, ele acaba, com o auxílio do faraó, se transformando no governador do Egito. Quando nós pegamos ainda nas páginas do Antigo Testamento, nós encontramos uma outra personagem que se vale dos sonhos, ou que tenta se valer dos sonhos. Eu estou me referindo ao rei Saul. Existe um determinado momento da vida do rei Saul, já próximo ao seu desencarne, em que ele se encontrava sitiado pelos filisteus, em guerra contra os filisteus, e ele se encontrava cercado, sitiado e com medo da guerra. Ele então começa um diálogo com um de seus sacerdotes, com um de seus imediatos, em que ele diz algo mais ou menos assim: eu já busquei consultar os sonhos e a Urim, e nada me foi revelado. Isso mostra que era cultura, era prática entre os hebreus consultarem os sonhos. Aqui eu abro um pequeno parênteses, ele fala: já consultei os sonhos e Urim. Urim era uma pedra que os sacerdotes hebreus usavam. Na verdade, eram duas pedras, chamava-se Urim e Tumim, e elas eram utilizadas verdadeiramente para revelações, como se fosse um oráculo. Então, o rei Saul ele fala para o seu imediato que ele já havia tentado consultar através de sonhos e também de Urim, e nada havia lhe sido revelado. O que o seu imediato, então, lhe traz a ideia dele consultar uma médium na cidade de Endor. Mas essa é uma outra história. O curioso nessa passagem é exatamente o rei Saul ter revelado que ele já havia consultado os sonhos. Isso porque era para os judeus, na verdade, para os hebreus no Antigo Testamento, era comum eles utilizarem os sonhos para fazerem previsões, para que eles pudessem profetizar, para que eles pudessem obter respostas. Nós também encontramos algo assim nas páginas do Novo Testamento. Por exemplo, no livro de Mateus, num determinado momento, Mateus ele vai revelar-nos
Ele vai revelar-nos exatamente que os sonhos eles eram utilizados para que pudessem ser feitas algumas previsões. Em Lucas também, nós encontramos aqueles reis magos recebendo uma mensagem através de sonhos, que após o encontro deles com o menino Jesus, que eles não retornassem ao encontro de Herodes. Então eles recebem, através de sonho, uma orientação vinda dos anjos. A mesma coisa acontece com José. Num determinado momento, José recebe a visita através de sonho de um anjo que o solicita, que o recomenda que não se dissorcie, que não se divorcie de Maria. Então nós observamos que os sonhos eles estão muito presentes na cultura judaica, na cultura do povo hebreu, nas culturas antigas, sempre associando a comunicação com o mundo espiritual, sempre associada à imortalidade da alma, a revelações. E os espíritos, então, eles vão instruir Kardec, eles vão nos orientar afirmando que isso é uma realidade, que no momento em que o nosso corpo físico descansa, uma necessidade biológica, como eu disse, porque no momento em que nós dormimos, o nosso cérebro elimina inúmeras toxinas, é uma necessidade fisiológica nossa para uma boa saída, para uma boa saúde, para o nosso refazimento físico, o descanso, uma boa noite de sono é importantíssima para a nossa qualidade de vida, para aqueles que trabalham, por exemplo, com a criatividade. É fundamental que todos nós tenhamos uma boa noite de sono para o nosso refazimento. Não apenas o refazimento físico, mas no momento do sono, então. Os espíritos afirmam que o nosso espírito desperta para o mundo espiritual e vai de encontro com os seus relacionamentos, com as suas necessidades, com aquilo que ele verdadeiramente se afiniza. Quando nós vamos nas páginas da psicologia, da psicanálise, por exemplo, Freud teria dito que no nosso sonho, aquelas imagens que nós recebemos nos nossos sonhos, elas seriam símbolos que poderiam revelar os nossos recalques. E Jung também também utiliza essas imagens onde ele afirma que elas têm significados, que elas são arquétipos. Mas quando nós consultamos André Luiz, numa de suas obras, ele nos revela algo sobre os sonhos, sobre aquelas imagens, porque os sonhos muitas das vezes não fazem sentido lógico. André Luiz, ele diz, para que nós possamos compreender o que acontece, não como regra geral, André Luiz nos convida a meditarmos no seguinte: imaginemos que todos nós sejamos convidados a assistirmos uma palestra no mundo espiritual ainda essa noite. Então nós nos encontramos no mundo espiritual no momento em que o nosso corpo físico descansa. Nós todos nos encontramos no mundo espiritual para ouvirmos uma palestra. E nessa palestra vamos imaginar que o palestrante ele fala algo do tipo a fé humana, sobre a fé humana. Ele fala que a fé humana ela é muito frágil, frágil como um cristal. E nos momentos em que nós somos testados na fé, a fé se quebra pela sua fragilidade. Isso porque nós, seres humanos, ainda agimos como as víboras, como as serpentes. E André Luiz, então, ele conclui dizendo que no momento que nós acordássemos, aquelas imagens da palestra que nós ouvimos do mundo espiritual, elas fariam com que nós tivéssemos essa sensação, essa impressão, que nós tivéssemos esse sonho com uma serpente de cristal que se quebra. Ou seja, o que nós trazemos no nosso sonho são resquícios, são fragmentos, são símbolos. Esses símbolos podem ser do nosso presente, às vezes até do nosso passado, podendo ser inclusive de uma encarnação anterior. Mas os sonhos são símbolos. Amigos espirituais até podem utilizar esses sonhos para nos inspirar, para nos auxiliar, para que nós tenhamos determinados comportamentos, porque o momento do que nós dormimos, nós estamos verdadeiramente em duas dimensões, e as nossas lembranças, nossas experiências oníricas, elas são complexas de serem interpretadas, isso porque elas podem trazer pequenas lembranças daquilo que nós vivenciamos no mundo espiritual, mas também trazem símbolos, trazem situações desconexas, e interpretar os sonhos é algo para nós extremamente complicado, exatamente pela complexidade daquilo que é um sonho.
daquilo que é um sonho. Eu lembro que quando eu era mais jovem, sem querer fazer aqui nenhum tipo de autobiografia, eu gostava de fazer trilhas, de caminhar no mato com um grupo de amigos. Nós éramos estudantes e, curiosamente, sempre que nós encontrávamos uma serpente na trilha, nós víamos uma cobra, na noite anterior eu havia sonhado com ela. Então, de alguma forma, o meu espírito visitava aquele local, ou talvez algum amigo espiritual me mostrava a existência do perigo, de forma que os sonhos eles eram utilizados para me alertar, para que eu ficasse mais esperto no momento da trilha, porque invariavelmente, sempre que eu sonhava com uma serpente no dia seguinte, eu acabava encontrando com uma na trilha que nós fazíamos. E eu avisava os amigos: olha, essa noite eu sonhei com uma serpente, vamos ficar mais alerta. E ela sempre aparecia. Então essas imagens elas eram utilizadas para que nós pudéssemos nos proteger, para que nós pudéssemos ficar mais alerta. Os amigos espirituais vão nos dizer também que é no momento do sonho que nós temos a oportunidade de reencontrarmos-nos com aqueles a quem nós amamos, com a nossa família espiritual, com aqueles que antecederam o retorno à vida espiritual, aqueles nossos entes queridos que desencarnaram. Muitos de nós nos encontramos com essas personagens, por mais que nós não nos lembremos. Às vezes nós despertamos com aquela sensação agradável, com aquela saudade, a certeza de que nós estivemos com esses a quem nós amamos. Mas por que nós não nos lembramos integralmente? Porque no momento que o nosso espírito retorna ao corpo físico, nós temos um esquecimento necessário daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós vimos, algo semelhante ao que acontece no momento da reencarnação. Nós não lembramos plenamente daquilo que nós vivemos, com quem nós já nos relacionamos. Isso tudo é apagado. Freud, inclusive, recomendava que nós levássemos para a cama um papel e um lápis, para que nós pudéssemos anotar aquilo que vai se apagando, porque os nossos sonhos eles vão se diluindo, ficando aquilo apenas aquilo que pode nos deixar alguma mensagem, alguma lembrança significativa. Nós temos uma tendência a esquecer dos nossos sonhos, mas todos nós sonhamos. Todos nós sonhamos, estudos mostram que nós alcançamos o chamado sono REM em diversos momentos ao longo da nossa noite, o que mostra que todos nós sonhamos, mas a gente tende a não se lembrar. É um mecanismo natural, esse esquecimento é um mecanismo natural, e por mais que nós, acordando no meio da noite, a gente se recorde dos nossos sonhos, eles lentamente vão se apagando, nós vamos deturpando, e o que resta para nós são fragmentos, são situações desconexas. Isso porque existe a necessidade desse apagamento, desse esquecimento, ficando para nós pequenos fragmentos ou aquilo que os amigos espirituais querem que nós nos lembremos de alguma forma. Então, os nossos sonhos, existe toda uma complexidade na sua interpretação. Entretanto, nós também nos valemos da noite, do momento que o nosso espírito, que o nosso corpo físico repousa, nós nos valemos desse momento para encontros com amigos espirituais. Novamente, sem aqui querer fazer nenhum tipo de registro autobiográfico, mas tem uma história muito curiosa. Eu tive um grande amigo recentemente desencarnado. Quando eu digo recentemente desencarnado, talvez já tenha uns 8 anos. O seu nome era Felisberto, ele era da cidade de Miguel Pereira. Nós éramos muito amigos, ele era um palestrante, um expositor espírita. Só que ele não tinha automóvel. Então, em muitas instituições que ele ia fazer palestra, ele contava conosco, com os amigos, para levá-lo. Éramos um grupo de amigos que o conduzíamos às suas palestras. E ele era uma pessoa tão agradável que nós nos distraíamos, conversávamos durante a viagem. E numa dessas situações, eu lembro que nós havíamos combinado que aquele que desencarnasse primeiro, ele correria para trazer uma mensagem para aquele que ficasse. Como eu tinha na ocasião um pouco mais de 30 anos e ele um pouco mais de 80, era natural que ele desencarnasse antes de mim, e foi isso que aconteceu. Ele desencarnou com uma parada cardiorrespiratória, ele tinha muitos problemas respiratórios, certamente resquícios do seu passado, então ele acabou desencarnando. Algumas semanas após o seu desencarne,
eu me lembro de ter sonhado com ele. Eu lembro, não sei exatamente onde eu estava ou com quem eu estava, mas eu adentrava as portas de um elevador. Nesse elevador existiam 2 pessoas. E quando eu levanto, eu ergo os meus olhos para ver quem eram as pessoas que estavam comigo dentro desse elevador. Uma dessas pessoas era o Felisberto. Ele se apresentou para mim remoçado, jovem. Ele parecia um índio forte. E eu olhava, o reconhecia pelos olhos. Eu olhava para ele e dizia: Felisberto, você aqui? E ele dizia, ainda com dificuldade de respirar. Ele estava recém-desencarnado. Ele dizia assim para mim: nós ainda não podemos conversar, porque eu ainda estou com alguma dificuldade, mas muito em breve nós estaremos juntos novamente. E o sonho se acabava, era só essa parte do sonho que eu lembrava. Eu tenho certeza que já tive outras oportunidades de estar com ele, só não lembro exatamente com exatidão em que momento foi. Mas quando nós acordamos, após esses encontros, nós temos verdadeiramente aquela sensação, aquela lembrança agradável. Por mais que nós não nos lembremos, aqueles a quem nós amamos torcem por nós, permanecem conosco, vibram, torcem para que nós acertemos, entristecem-se quando nós erramos. É natural que nós não percamos pessoas. As pessoas a quem nós amamos permanecem no mundo espiritual, se vinculam. Eventualmente nós temos a oportunidade de nos encontrarmos. Entretanto, também existe nas relações que nós travamos nesses momentos, também existem relações angustiantes, onde nossos adversários, espíritos que eventualmente podem se encontrar na condição de obsessores. Isso porque o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele tem uma frase em que ele diz que sempre que existia a figura de um devedor, invariavelmente existirá também a figura de um cobrador. E nós aqui na Terra temos por um mau hábito chamar essas personagens de obsessores, quando na realidade é uma relação de dívida entre espíritos, com mágoa, com rancor, e assim acabam essas relações entre as almas, entre os espíritos, entre nós, elas acabam gerando esses fenômenos que nós chamamos de processos obsessivos. E o momento do sono, quando nós temos os nossos pesadelos, dificuldade de dormir, algumas pessoas têm até medo de dormir, elas podem indicar exatamente essas relações com esses personagens, porque no momento em que o nosso corpo físico descansa e o nosso espírito se desprende quase que em plenitude para o mundo espiritual, nós somos obrigados a tecer essas relações, fazendo com que nós tenhamos os chamados pesadelos, que nós tenhamos aqueles sustos terríveis que fazem com que nós retornemos bruscamente para o corpo físico. Então, no momento em que o nosso corpo físico descansa, os espíritos vão nos dizer que nós estamos parcialmente livres no mundo espiritual. Parcialmente livres. Os espíritos terão dito a Allan Kardec, então, que o espírito não dorme, que o corpo físico dorme, mas o nosso corpo espiritual, nós espiritualmente, nós não dormimos como nós imaginávamos. Nós permanecemos vigilantes, embora nós saibamos que existem muitos entre nós que às vezes ficam em estado de hibernação, estado hipnótico. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, num determinado momento, nos traz uma informação no mínimo estranha, onde ele afirma que estando ele no mundo espiritual, ele tem sono e dorme, e nesse dormir ele tem sonhos. Então mostra que o capítulo do sono e dos sonhos ainda é um capítulo que nós estamos engatinhando na sua compreensão. O que nós sabemos é para que todos nós possamos nos bem relacionarmos no momento que o nosso corpo se desprende do corpo físico, no desdobramento do sono. É importante para que nós possamos tecer bons relacionamentos. É importante a oração. Que nós possamos orar antes de dormir, para que nós possamos, inspirados, elevarmos-nos
para que os nossos amigos espirituais possam estar conosco, para que eles possam, através de nossas sintonias, possam nos buscar, para que nós possamos estar amparados. E aqui vai uma informação presente na literatura espírita. Quando as nossas reuniões espíritas terminam, quando alguém fecha a porta da nossa seara espírita e apaga as luzes, os nossos amigos espirituais vão nos dizer que os trabalhos não se encerram ali. Muitos de nós, não todos naturalmente, mas muitos de nós seguimos trabalhando no momento em que o nosso corpo descansa. Nós nos desdobramos, nós nos desprendemos, e é comum nós continuarmos os trabalhos da nossa seara espírita naquela mesma noite, porque nós vamos lá para auxiliarmos os nossos amigos espirituais, para crescermos, para aprendermos, para tecer novos estudos. Aí você deve estar se perguntando, mas por que os amigos espirituais necessitariam de nós, do nosso auxílio nas atividades que eles desenvolvem? Nós sabemos, através do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, nós sabemos que existem muitos espíritos que, ao desencarnarem, encontram-se ainda tão magnetizados, tão materializados, que eles não conseguem enxergar os amigos espirituais, que eles não conseguem enxergar com facilidade os seus anjos. Eles permanecem com uma visão semelhante à nossa. Então, os amigos espirituais se valem de nós ainda presos ao corpo físico, porque eles conseguem nos ver. Nós que ainda estamos encarnados, esses amigos conseguem nos ver e nós podemos colaborar de alguma forma. Nós podemos colaborar com as inúmeras atividades que os amigos espirituais desempenham, caritativas naturalmente. Todos nós continuamos o trabalho, mas é importante que nós nos elevemos, que nós tenhamos, que nós possamos, antes do sono, naquele momento em que nós vamos colocar o nosso corpo físico em descanso, que nós elevemos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus numa oração, para que nós possamos elevar as nossas sintonias e podermos participar dos trabalhos que a nossa seara espírita desenvolve ainda no mundo espiritual. Então, meus irmãos, tomemos muito cuidado com aquilo que nós levamos para a cama conosco. É muito interessante que nós façamos uma boa leitura, tenhamos um momento de tranquilidade, filtremos exatamente as nossas informações nesses momentos, porque nós recebemos através de nossos aparelhos celulares informações desesperadoras que verdadeiramente nos causam desarmonias e muitas das vezes nem são verdadeiras, são manipulações. Tomemos muito cuidado e que nós levamos para as nossas camas, que nós possamos levar paz e tranquilidade, uma boa leitura e a nossa prece. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. A seguir, Elos que Une, dedicado a todos os espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar,
porque é dando que recebemos. Perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Vamos receber agora a falange indiana, comandada por Zartu. Essa falange não incorpora, farão a fluidificação das águas, colocando o remédio necessário a cada um de nós, que possamos nos acomodar confortavelmente para recebê-los. Chegamos ao fim de mais um encontro. Agradecemos a Deus por vossa proteção e por vosso amparo. Gratidão pela vida e por tudo que recebemos. Sentir gratidão por cada detalhe de nossas vidas é um sentimento poderoso e transformador. Ela nos leva a reconhecer tudo o que há de bom em nossas vidas e nas vidas das pessoas que amamos. Faz nossa atenção ficar presente e nos permite desfrutar de cada bênção que recebemos, sem alimentar a ansiedade pelo futuro ou ter arrependimentos pelo passado.
Ser uma pessoa grata nos ajuda a exercitar atitudes positivas, cultivar o bom humor, a paciência e manter nossos relacionamentos mais saudáveis e felizes. Desenvolva o hábito da gratidão e agradeça por tudo o que acontece com você. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa noite e fica o convite para a próxima quarta-feira, 22 de março de 2023. Fiquem com Deus, assim seja.